Deus abençoe, amados, paz e graça em nome do Senhor Jesus. Servir a Deus precisa ser compreendido, o chamado de servir. Em que posição Deus nos coloca? É claro que Deus não vai me dizer num primeiro momento. Daí é que entra o esforço do chamado. Temos que nos esforçar para poder ouvir a voz de Deus. Para poder ouvir a voz do chamado. Porque o chamado tem uma voz. Esta voz vai trabalhar na minha consciência a me constranger com tudo que não diz respeito ao chamado. É nesse quesito que eu te convido a me acompanhar nessa leitura. Amém, Jesus? Graças a Deus. Aqui no livro de Êxodo, no capítulo 3, diz assim, queridos: Moisés pastorava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Mídian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça, pois Moisés viu que, embora a sarça estivesse em uma chama, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Glória a Deus, aleluias, aleluias. O que é que eu aprendo com esta mensagem? O que é que eu aprendo com a palavra de Deus quando Deus põe regra a um povo? Primeiro, irmão, você tem que se preparar para a aproximação de Deus. O convite que Deus faz à nação para vir até Ele tem regra, tem caminho específico, tem condições, exigência. Não caia nos costumes deste mundo, que costuma dizer que todo caminho leva a Deus. Isso é um engano da parte daquele que não conhece a Deus. Eles confundem o amor humano com o de Deus. O amor, ele é de Deus, seja humano ou celestial, é de Deus. Mas a condição deste amor humano ser posto em prática é aqui na terra. Ele não te leva para o céu. Contudo, te dá tranquilidade entre um e outro. Faz unir-se uns aos outros. Mas é só. Aqui está uma palavra clara do homem que pastoreava as ovelhas, o rebanho do seu sogro. Esse pastorear quer dizer o seguinte: ele obedecia às regras de Jetro. Ele era funcionário de Jetro. Ele era empregado de Jetro. Ele cumpria as ordens de Jetro. Ele está com o chinelo que simboliza humilhação. Ele se humilhava para quem? Para Jetro. Ele vê a glória de Deus naquela sarça e a sarça não se consumia, não se queimava. Quis ele ver. Então, o Senhor veio diante dele e deu para ele a regra básica, que é: deixa o que tu faz. Deixa de obedecer a quem tu obedece. Tira essa veste que tu tá. Tira o chinelo que tu tá. Que simboliza, o chinelo simboliza obedecer, obediência, se humilhar. Deixa de se humilhar para homem e vem para mim.
Quando Deus diz isso, a terra que tu és santa, tira o chinelo, Deus está fazendo um convite a Moisés. Como de fato Moisés aceitou. Moisés aceitou. Deus, querido, para você servir a Deus, você não pode servir a outra pessoa, a outro Senhor. Você não pode subir no altar de Deus com os pensamentos nas coisas de baixo. Vai te faltar força, vai te faltar ousadia, vai te faltar autoridade sobre o mal. Vai te faltar domínio sobre o que tu tem, sobre o que tu quer passar. Mente conturbada, inconstante, volúvel, pensamento em dois caminhos. Não pode servir a Deus debaixo de ordem de homem. Você é livre. Deus te libertou para servir a Ele. Segundo Lucas 1, verso 73, 74, 75. Em justiça e santidade, não em obediência a homem. Homens de Deus, por conta do seu líder, que determina a regra, ele peca diante de Deus para obedecer o seu líder. Eu já vi isso na internet. Presidente de ministério grande, dando ordem ao seu subordinado para obedecer a homem. Senão tirava ele do cargo. Eu já vi isso. Já vi e já ouvi. O presidente de um ministério, que eu não vou dizer o nome, falando para o seu subordinado, um pastor de um determinado estado. Se você não fazer isto, eu tiro você daí. E aí, ele faz o seu pastor, que é subordinado a ele, pecar diante de Deus. Tem que obedecer a ele e não a Deus. Deus aqui dá um exemplo para a igreja que para servir a ele, tem que estar disposto a obedecer. Tirar do seu coração, da sua mente, palavra humana, ordem humana. Você está ali para servir a Deus. Você está ali para dar ordem a Satanás e ele cai por terra no nome de Jesus e libertar as pessoas. Você está ali para falar de um Deus poderoso, grande. Você está ali para ser usado por Deus. E não é você com medo de seu subordinado. Você não pode estar ali com medo de afrontar amizade. Você não pode estar com medo de pessoas que, porventura, é tua amigo ou tua amiga. Você não pode ter medo. Você está servindo a Deus. Olhe para frente, olhe que é Deus, perceba que é Deus, sinta que é Deus. Ele não é homem para que minta, muito menos filho de homem para se arrepender do que está falando. Ele está dizendo que para ver as coisas santas, tem que parar de servir a homem, e quando eu digo servir a homem, é servir a você mesmo. Como você pensa que vai ver as coisas santas? Se você só pensa em você, no seu umbigo, só pensa no seu dinheiro, na sua grandeza, no seu status, como pensa ver as coisas do Senhor? Como pensa compreender as coisas de Deus? Como pensa ver a glória de Deus nesse sentido? Claro que você não vai ver. E você, não vendo, então você cria um estilo próprio teu, encheção de linguiça, porque hoje é o que se vê, encheção de linguiça, e engana a quem não conhece a Deus. Mas quem conhece a Deus, irmão, sabe que não pode ter dois sentidos no altar. Sabe que o altar é santo, é puro. E quem sobe ali tem que estar nesse perfil de santidade para Deus usar. E em qualquer lugar que esse homem for, ele é santo. Por mais que ele tenha todas as fraquezas da carne, a sua mente é santa. Moisés recebe de Deus a ordem: deixa de servir a homem. Tira o teu chinelo. Aqui a terra é santa. Não pisa aqui servindo outro homem. Não pisa aqui com o chinelo, não. Vem descalço. Aleluia. Vem desprevido. Vem sem bagagem. Tira a máscara.
e será justificado pelo Filho de Deus. Amém, Jesus? Graças a Deus.